que no final de tudo, Deus vai falar assim: o quanto amor você teve, quanta caridade você fez. Talvez seria a única pergunta de Deus: o quanto nós amamos e nos deixamos amar. Um dos padres mais conhecidos do Brasil conta que participou de um exorcismo e perdeu. A menina estava desfigurada no chão, 4 pessoas não seguravam e uma voz disse: "Você não é exorcista." Padre Reginaldo Manzotti negociou um dia de trégua com o demônio e encaminhou ao exorcista oficial. O caso durou mais de um ano. E depois, ele explica algo que a maioria dos cristãos nunca ouviu. Jesus abriu mão de saber tudo quando se tornou humano. Esse lance aqui, tu já participou de um exorcismo? Já. E perdi. Como é que é isso? Na verdade, eu te falei que cada diocese tem o seu padre exorcista. Mas há muitos casos que a gente atende. E teve outros casos que eu até consegui amenizar a situação. Neste específico que está citando, é que nós estávamos numa adoração do Santíssimo, com a hóstia. Eu estava passando com o ostensório e uma menina fez um soco assim, uma voz. E eu, na hora, porque você tem que ser muito discreto, porque você tem que perceber o que você quer naquele momento. E eu voltei, comecei a rezar e a pessoa começou a ter delírios. Mas eu achei por bem, estava com o ministro, inclusive, o ministro Fernando Pérez. Falei assim, segura ali, leva na capela e nós terminamos a bênção. Concluí, fui lá na frente e fui na capela. Quando eu cheguei na capela, estava essa menina no chão, desfigurada, totalmente, a mãe do lado, a mãe estava do lado. Estou tentando recriar na minha memória. E ela deitada no chão, e eu comecei a rezar. Rapaz, ela era uma menina baixinha, cabelo comprido. Nós estávamos em 4. Nós não segurávamos. Algum psiquiatra, antes de você me julgar, escute psiquiatra. Porque quando a pessoa está em crise epilética ou uma crise psiquiátrica, de crise psicose, fugiu a palavra, um surto psicótico, a pessoa já tem naturalmente uma força sobrenatural. Isso não precisa ser demoníaco. Isso os psiquiatras concordam. A Igreja Católica mantém o rito de exorcismo atualizado no De Exorcismis, 1999, revisado 2004. Cada diocese deve ter pelo menos um padre exorcista nomeado pelo bispo. O Vaticano oferece curso anual no Ateneu Pontifício Regina Apostolorum desde 2005, com mais de 250 participantes por edição. Mas ela tinha uma força que ela rodava os 4. Um negócio impressionante. E ela começou a me desafiar. Ela começou a dizer... Eu comecei a rezar. E na hora da oração, eu comecei o creio, comecei a Salve Rainha, comecei a rezar as orações e fui para a oração do exorcismo. Naturalmente da minha cabeça. Sem a intenção de... É que flui quando você reza. Que é o renunciar e etc. Ela me chamou. Você não é exorcista. Não é exatamente uma oração comum. Por exemplo, eu não a conheço. A gente não fica rezando assim. Então ela tá no ritual. Era interessante que ela sabia o que era. Sabia. E eu comecei a dar os precatórios. Precatórios são os comandos de renúncia. Rapaz, essa menina, meu Deus, aquilo, ela cuspia, foi uma coisa horrível. A descrição é das piores. Inclusive, o pessoal fugiu. Quem estava próximo ficou muito medo. Tinha gente que estava saindo, era um corredorzinho que tem que passar pelo local. Pessoal, quando eu vi, eu estava sozinho, eu e poucos. Foi quando, conversando, eu percebi do que se tratava. Inclusive, tem vários testemunhos de pessoas que me acompanham até hoje. Fernanda, Cleusa, etc. E eu negociei. Eu disse,
realmente, mas isso não foi tão simples como eu estou contando. E eu disse, eu te peço um dia, deixa ela em paz. E ela vai para o exorcista. Deixa ela em paz. E fui rezando. A menina esmoreceu e voltou normal. Liguei para o exorcista, era o padre Jorge na época. Falei, amanhã o senhor tem que atender. Isso era 10h30, 11 horas da noite. E ele atendeu no outro dia e de fato se confirmou um exorcismo. Que durou 1 ano e pouco. Nossa! 1 ano e pouco. Porque depende o grau do exorcismo ou as circunstâncias do exorcismo. Naquilo foi um pacto que tinha sido feito com o diabo, demora-se tempo. Há exorcismos instantâneos, como São João Paulo II fez um exorcismo dentro do Vaticano, numa vez só. Mas não sabia disso também. Tem, isso é fato. São João Paulo II realizou pelo menos 3 exorcismos documentados, incluindo um dentro do Vaticano em 1982. Bento XVI também realizou como cardeal Ratzinger. Gabriele Amorth, exorcista oficial do Vaticano por 30 anos, relatou mais de 70 mil orações de libertação e exorcismos ao longo da vida. Bento XVI também fez um exorcismo. Agora, existe exorcismo que demora até 5 anos, porque são a reincidência, porque tem muitos elementos. Um deles, isso diz o Gabriele Amorth, ele é um homem de se escutar. Consciência da pessoa de renúncia, o nível do pacto que foi feito e o grau de vontade de sair. Porque às vezes a pessoa está no estado de tamanha prostração que ela não tem nem consciência do que é sair daquele estado. Então aí é um outro processo. Então esse é o fato que eu estou te contando, complicado. Que eu presenciei. Já presenciei outros, mas esse foi um que eu contei e conto aqui, porque eu não tenho outra coisa a contar, de que não deu certo. Hoje, a menina frequenta a minha igreja, tranquila, ela, a família, estão muito bem. Interessante. Porque assim, eu acredito em Deus, acredito mesmo, mas essa minha crença em Deus, ela não segue dogmas de igreja, de religiões. Mas não segue, não precisa. Então, mas aí que tá. Vamos lá. O que eu tô dizendo quer dizer que eu acredito em Deus, mas não necessariamente acredito numa vida após a morte. Isso eu não é dogma. sei. Isso não é dogma, cara. Vida após a morte não é dogma. Dogma é a Imaculada Conceição. Dogma é a virgindade de Maria. Dogma é outra coisa. Mas uma Você pessoa acredita religiosa... em Deus? Jesus ressuscitou. Sim ou não? Sim. Então você acredita na vida após a morte. Isso não é dogma de papa? Então, mas pera aí que eu vou... Deixa eu reformular. É que Jesus não é Deus? Jesus é Deus. Então é natural que ele ressuscite. Não. Eu não sou Deus. Não necessariamente. Não. Ele morreu. Ele morreu. Morreu. Ele não brincou de morrer. A cruz não foi brincadeira. A cruz era uma pena capital, horrenda, vergonhosa, tanto que Paulo vai dizer assim, é uma vergonha. Cara, os romanos... E é muito interessante que o símbolo do cristianismo tenha se tornado a cruz, que é algo que era vergonhosíssimo. Vergonhoso, ignominiosa a palavra de Paulo. Cara, a cruz era uma forma que não é exclusividade dos romanos. Eles aprenderam dos persas, que aprenderam dos outros. E foi ficando cada vez mais empalação, era empalação, mas o cara morria muito cedo, passou para a cruz para durar mais. Era um espetáculo. Você acha que quando Jesus estava indo para morrer, que eles pegaram aquele agricultor, voltando do trabalho, chamado Cirineu, e falaram, carregue a cruz, é por piedade de Jesus? Não, é porque ele estava tão fraco, já tinha caído 2 vezes. Ele ia morrer, eu fiz a peregrinação. Agora, subindo aquilo, cara, uma ladeira danada. O cara tinha apanhado, 5ª, 6ª, passado fome, sem água, desidratado. Ele ia morrer antes do espetáculo. A crucificação foi adaptada pelos romanos da empalação persa, século VI a.C. Heródoto documenta o uso por Dario I. Romanos transformaram em espetáculo público de dissuasão em vias movimentadas. Morte levava de 6 horas a 3 dias por asfixia e choque.
Estudo médico detalhado publicado no JAMA em 1986. Então, Jesus morreu. Os romanos faziam aquilo com uma crueldade, a morte na cruz. E com uma, eu diria, além de crueldade, eles faziam de uma forma que ele queria dizer, ó, não se metam conosco. Se você se meter, é isso aqui ó, que vai sobrar para você. É isso aqui, não se meta conosco. Jesus morreu. Ele literalmente não, verdadeiramente morreu. O sepulcro estava vazio. Ele ressuscitou. Isso, se acreditar em Jesus Cristo, é acreditar na sua ressurreição. Sim. Isso sim. não é dogma. Mas Jesus era Deus. Não. Ele era Deus, mas não esqueça de uma coisa. Mesmo sendo Deus, quando ele se encarnou no seio da Virgem Maria, agora vamos para a aula de catequese. Vai. Ele perdeu a onisciência. O que é onisciência? Quando alguém perguntou, Jesus, quando será o fim do mundo? Compete ao Pai. Ele não sabia. As faculdades, vamos dizer assim, transcendentais dele como Deus, já não tinha mais. Ele era humano. Jesus cometeu erros. Ave Maria. Faça esse corte aqui mal feito que você vai ver. Por exemplo, ele disse que a semente de mostarda é a menor semente do mundo. Não é verdade. Mas no mundo que ele vivia, o que ele conhecia sendo homem era a semente de mostarda. Não é que ele cometeu erros, ele estava preso à sua cultura. O conceito teológico se chama kenosis. Vem de Filipenses 2, 6 a 8. Cristo, sendo Deus, esvaziou-se a si mesmo. Explica por que Jesus disse não saber a data do fim. Marcos 13, 32. O debate entre kenoticistas e não kenoticistas divide teólogos desde o século XIX. Ele não sabia que existia outros países. Ele nunca foi para a Itália. Ele não conhecia outras civilizações. Ele não teve contato com o Egito. Então, a linguagem de Jesus era uma linguagem judaica. Então, se você colocar no crivo da história, tem incongruências. Então, respondendo à tua pergunta, ele era Deus desde que nasceu. E isso é o cristianismo católico. Existem outras denominações. Eles dizem que Jesus se tornou Deus a partir do batismo. Para nós católicos, não. Ele nasceu humano, mas era Deus. Interessante, nunca tinha ouvido isso, que ele só se torna Deus depois do batismo. Sim, existe. Uma outra teologia. Para nós católicos, não. Mas ele, São Paulo vai dizer, sendo Deus, abriu mão, está lá em Efésios, de toda a sua divindade, tornando-se homem em tudo, olha lá a palavra, em tudo, até no conhecimento, menos no pecado. Então ele abriu mão, por exemplo, de saber o fim do mundo, de fazer... Jesus nunca fez isso, de prever futuro. Você vai falar, mas Jesus vivia prevendo o futuro. Não, ele não era um homem de fazer isso. Mas ele fez milagres, onde mostrava com o objetivo, sendo Deus, de mostrar que ele era o Messias. Cara, pois é. E eu vou pensar um pouco mais sobre isso, mas eu continuo com essa de... Você acredita que você morreu, acabou? Eu não sei. Eu não tenho certeza de nada. Mas precisa ter. Essa é a verdade. Você precisa buscar. Precisa se perguntar que nós somos algo muito valiosos para Deus. A história aqui é muito curta. Pensa assim, a gente já nasce em algum lugar que a gente não descobriu ainda com prazo de validade. A gente só não achou o lugar ainda. Se a gente vive o máximo 80, 90 anos, nós temos uma alma imortal. O nosso eu completo não é a matéria. Cara, a morte é apenas uma passagem. É a fase do casulo. Ainda tem uma coisa linda para lá, que a gente vai viver a eternidade. Que inveja que eu tenho. Você vai chegar lá. Peça para Deus essa fé. Fala, Deus, me dá essa fé.
É verdade. É algo muito bonito. A gente vai reconhecer quem a gente ama. Por isso que, aí que eu ia dizer, que no final de tudo, Deus vai falar assim, o quanto amor você teve, quanta caridade você fez. Talvez seria a única pergunta de Deus. O quanto nós amamos e nos deixamos amar. Reginaldo Manzotti traz o que poucos padres trazem. Relato cru de exorcismo que ele perdeu. Menina desfigurada no chão, 4 sem conseguir segurar, e voz que sabia que ele não era o exorcista oficial. A igreja mantém o rito atualizado desde 1999, e cada diocese deve ter pelo menos um padre nomeado. João Paulo II e Bento XVI realizaram exorcismos pessoalmente, fato documentado. A morte relatou 70 mil orações de libertação em 30 anos. Manzotti negociou um dia de trégua e encaminhou ao exorcista oficial. O caso durou mais de um ano, por envolver pacto. Há exorcismos que duram até 5 anos. O trecho mais surpreendente é a kenosis. Jesus, sendo Deus, abriu mão da onisciência ao encarnar. Não sabia o dia do fim. A semente de mostarda não é a menor do mundo, mas era a menor que ele conhecia na Galileia. Manzotti trata isso com naturalidade, humano em tudo, menos no pecado. Paulo confirma em Filipenses. A reflexão final é a mais bonita. Somos valiosos demais para acabar aqui. A vida é curta, a alma é imortal. E a única pergunta de Deus seria sobre quanto amor a gente teve. Já imaginou viajar com quem você ama, sem se preocupar com o preço da passagem? Conhecer o Brasil, o mundo, viver momentos que ficam para sempre e pagar muito mais barato por isso? A comunidade Milhas 3.0 ensina pessoas comuns a viajar como expert, usando estratégias que as companhias não explicam. O link está aqui na descrição. Entre agora na comunidade Milhas 3.0.